11 de fevereiro. Você está vendo imagens de instantes atrás, quando pela primeira vez o professor Laurindo Panuti Filho falou a respeito de um crime bárbaro que ele cometeu em dezembro de 2018. Ele matou, a golpes de machadinha, o professor Sérgio Roberto Ferreira, de 60 anos, então diretor da UEMP, a Universidade Estadual do Norte, pioneiro em Cornélio Procópio. Depois de uma discussão, ele atraiu o professor para lá. Ele estava inconformado por ter sido repreendido por um outro professor que comandava o curso de administração e que não era doutor como ele, tinha apenas o título de mestre. O professor Sérgio foi chamado até a universidade. Chegando lá, o professor Laurindo estava armado com uma machadinha. Ele tinha acabado de comprar essa ferramenta e foi com ela que ele deu golpes certeiros. E o corpo do professor só foi encontrado horas depois por uma secretária que voltava à universidade. Laurindo está preso desde o dia 22 de dezembro de 2018. Foi levado primeiro para Cornélio Procópio, depois de ser encontrado numa cidade no interior paulista, e de lá para cá esteve detido aqui na PEL, a Penitenciária Estadual de Londrina, a PEL 1, que fica aqui no Cafezal, na zona sul da cidade. Hoje cedo eu tenho imagens da manhã, o momento em que ele chegou ao Fórum de Cornélio Procópio. Foi marcado pela manifestação de amigos, de familiares, de pessoas próximas ao professor Sérgio, todas cobrando justiça. E desde muito cedo, os trabalhos transcorrem no fórum. Foram ouvidas testemunhas de defesa, de acusação. O tão esperado depoimento do professor Laurindo aconteceu agora há pouco. A nossa equipe acompanhou de perto. Esse julgamento está sendo transmitido online. Até por conta da pandemia, não foi permitida a presença de ninguém ali no tribunal do júri, que não as partes, as testemunhas, os jurados, defesa, acusação. Não foi permitida a presença de familiares, de outras pessoas que normalmente acompanham esses julgamentos. Agora há pouco, ele pela primeira vez se manifestou a respeito de tudo aquilo que aconteceu. E é difícil entender toda a história, porque o professor Sérgio não teve chance de defesa, morreu ainda no local e não haviam testemunhas. O crime, como eu disse, foi cometido no dia 21 de dezembro de 2018. Naquela época a gente não tinha pandemia, só que a gente tinha uma universidade já praticamente às moscas, às vésperas do Natal, com funcionamento apenas até às 6 da tarde do setor administrativo. E foi depois desse horário que o professor Laurindo ligou para o professor Sérgio, dizendo que tinha que conversar com ele. O depoimento, Ana Contato, foi cercado de muita expectativa, porque ele sempre se reservou o direito, que está previsto em lei, de só falar do crime em juízo. E hoje, finalmente, o professor Laurindo falou. Eu sei que você acompanhou todo o depoimento dele. Ele trouxe novos detalhes dessa história, Lili? Boa noite, Juliano. Boa noite. Sim, ele trouxe vários detalhes sobre como esse crime foi cometido e os motivos que o levaram a assassinar o diretor da faculdade ali da UEMP, como você mesmo falou. E os detalhes, Juliano, eles contradizem as versões anteriores. De acordo com o que era dito e divulgado anteriormente, o Laurindo teria ido até lá com o intuito de assassinar o Sérgio, mas ele desmente isso e diz que, na verdade, ele precisou matar o Sérgio por legítima defesa. Ele diz que os dois tiveram uma discussão bastante acalorada e que ele não teve outra alternativa senão desferir os golpes de machadinha que mataram o Sérgio. Nós acompanhamos todo o depoimento e vamos trazer detalhes. Aninha, eu já vou mostrar trechos desse depoimento junto com você, mas só queria que você me confirmasse uma informação. Mesmo no julgamento, e hoje eu consultava o Dr. João Gomes, um dos mais experientes advogados criminalistas de Londrina, e ele me dizia o seguinte: o réu não é obrigado, ainda que em julgamento, a prestar depoimento, a falar sobre o crime. Me disseram, Aninha, que o professor Laurindo, que está aqui, autor confesso do crime, ele só respondeu as perguntas do advogado de defesa. As perguntas feitas pela promotoria a respeito do crime cometido contra o professor Sérgio
elas não foram respondidas por ele, é isso, Ana? Exatamente, Juliano. Ele não quis responder às perguntas feitas pela promotoria. Ele se reservou o direito de falar só com o advogado dele. Inclusive, no começo do depoimento dele, houve um certo mal-estar. O advogado dele falou que iria logo começar com aquele circo. As pessoas que estavam ali ficaram bastante agitadas e, de qualquer maneira, ele decidiu que sim, só falaria para o advogado dele, portanto, respondeu perguntas apenas que favoreciam as teses da defesa. Aninha, eu já volto com você para você me trazer esses detalhes. Eu tenho imagens do plenário do Tribunal do Júri lá em Cornélio. Essas imagens são do depoimento agora há pouco. Eu tenho imagens, a sessão está suspensa nesse momento, ó. Essa é a última imagem que se tem de instantes atrás, quando terminou o tempo reservado à promotoria, ao promotor que é responsável pela acusação. Dentro de mais alguns instantes, o advogado de defesa do professor Laurindo vai também falar. O tempo varia entre 30 e 60 minutos. E só depois disso, os jurados que estão lá devem se reunir para definir se o professor Laurindo é ou não culpado pelo assassinato do professor Sérgio, dentro da UEMP, dentro da Universidade Estadual, lá do Norte Pioneiro, em Cornélio Procópio. E a partir daí, com base nessa decisão dos jurados, o promotor vai arbitrar, vai definir a pena por este homicídio triplamente qualificado. A gente está acompanhando todos os detalhes dessa história, prometi para você isso ontem. É um momento em que a gente está, com toda certeza, envolvido num crime extremamente bárbaro, que chama a atenção do país inteiro, até por ter sido cometido dentro de uma universidade. E eu quero te mostrar agora como foi a movimentação desde o início da manhã por lá, tá? O nosso Lamartine Cortes chegou bem cedinho, conversou com familiares, mostrou um pouco desse sentimento de justiça, que não é só de quem conhecia o professor Sérgio, mas de toda uma comunidade. São 6h07, reportagem no ar. Em frente ao fórum, familiares e amigos. Nas faixas, o pedido de justiça e a lembrança de um homem brutalmente assassinado. Até nas camisetas e nas máscaras, as pessoas demonstraram indignação e dor. Os últimos 2 anos foram de sofrimento permanente para eles. Dona Neuza, a esposa do professor Sérgio Roberto Ferreira, conta que estava ao lado dele quando o assassino ligou, o atraindo para a emboscada. Ele ligou falando para ele ir lá. Aí eu falei, nossa, mas você vai voltar? Ele falou, vou, o Laurindo quer falar comigo. E trocou de roupa e voltou. E voltou para nunca mais retornar. A esposa também diz que nos dias anteriores ao crime não percebeu nada de errado. Nenhum tipo de desentendimento, nem ameaça ao marido. Ele não comentou nada, porque sempre ele ligava sempre, eles conversavam. As filhas do professor Sérgio estavam ali unidas, esperando o começo do julgamento, que pode trazer a elas um pouco de consolo para tanta dor. Esse homem, ele acabou com a nossa vida. A gente vai, até o último dia da nossa vida, a gente vai sofrer por isso. Passava das 9 da manhã quando a viatura do departamento penitenciário chegou, trazendo o Laurindo Panucci Filho ao fórum. O carro entrou sob protestos. Assim que a situação se acalmou, os parentes e amigos se reuniram debaixo de chuva para fazer orações. Depois de tanto tempo de espera e angústia, finalmente Dona Neuza e uma das filhas entraram no fórum, cheias de esperança e saudade. O julgamento aqui no fórum foi restrito por causa da pandemia. Poucas pessoas tiveram acesso à sala do júri. O crime foi no dia 21 de dezembro de 2018. O assassino, que se dizia colega de trabalho, foi preso menos de 24 horas depois de cometer o assassinato brutal. Laurindo Panucci Filho era professor universitário. Ele teria se irritado por ter recebido uma advertência na universidade. O professor Sérgio Roberto Ferreira era diretor da instituição. Na noite daquele dia 21 de dezembro, com o expediente encerrado, Laurindo ligou para Sérgio alegando que precisava conversar com ele pessoalmente.
Você tá na UEMP? Não, Laurindo, eu vim embora. Saí agora há pouco daí. Sérgio, eu precisava de falar com você. Aqui aconteceu um negócio estranho, eu precisava de esclarecimento. Como que eu posso falar com você? Por telefone vai ser difícil. Laurindo, eu tô em casa, mas eu posso voltar aí. O que foi? Não, então volta aqui. Eu preciso de conversar com você. Tá bom, tô indo aí. Tá, obrigado. Tá, tchau, tchau. Sérgio foi ao encontro de Laurindo para nunca mais voltar. Ele foi assassinado com uma machadinha que Laurindo havia acabado de comprar. O professor ainda tentou fugir, mas foi preso no interior do estado de São Paulo. Laurindo foi denunciado por homicídio triplamente qualificado. Neste último registro do assassino antes do julgamento, ele se diz arrependido. Muito arrependido. Por que você se arrependeu? A gente conversa, em momento oportuno a gente se fala. O júri avançou durante a tarde, ouvindo testemunhas de defesa e acusação, além do próprio réu. Daniane é jornalista e, na época do crime, trabalhava na universidade. Ela conta que Sérgio sempre teve bom relacionamento com todos, ao contrário de Laurindo. O comportamento do Sérgio era normal, um homem muito carismático, né? Ele mantinha muito bem a relação com os alunos, com os professores, inclusive até saiu do seu horário de descanso aí no primeiro dia de férias para atender o réu deste júri hoje que acontece aqui, o professor Laurindo. Apesar da dor, a família espera que o júri possa fazer justiça. A gente vai, até o último dia da nossa vida, a gente vai sofrer por isso. Então, assim, nenhuma pena vai ser suficiente para ele. Por mais que ele pegue a pena máxima, não vai ser suficiente, porque a gente está condenado ao resto da vida. Está sendo muito difícil esses 2 anos e a gente esperou muito por esse dia, né? Então nós confiamos na justiça. É um crime bárbaro, é um crime que mexe com toda a nossa região e, repito, está repercutindo no país inteiro, tá? Nós vamos seguir acompanhando este que, sem dúvida alguma, é o principal fato do dia na nossa região. Na sequência, a Ana Contato vai vir comigo para trazer todos os detalhes do que disse num depoimento que durou, Aninha, algo em torno de 1 hora, foi mais ou menos esse tempo que o professor Laurindo falou agora há pouco no julgamento, né? Depois de todas as testemunhas prestarem depoimento, ele falou mais ou menos 1 hora. Exatamente, Juliano. Ele foi a pessoa mais aguardada durante todo o dia, né? O pessoal queria muito saber se ele se manifestaria a respeito desse crime. Finalmente, agorinha no final da tarde, ele acabou falando. Nós acompanhamos todo o depoimento dele. Ele deu detalhes de tudo o que aconteceu dentro da sala do diretor, do Sérgio, naquele dia, em dezembro de 2018. E aí, como a gente falou, só respondeu as perguntas do advogado dele. Mas daqui a pouco a gente vai trazer todos os detalhes do que foi que ele disse e qual foi o motivo que o levou a matar o professor Sérgio a machadinhas. Aliás, a machadadas. É aquela história, né, Aninha? Só respondeu as perguntas do advogado de defesa na prática. Só respondeu aquilo que interessava a ele. Tanto que eu perguntei para a Ana um pouco antes, porque ele alega que eles tinham discutido, ele só reagiu. Eu falei, Ana, mas ele falou por que comprou a machadinha? Não. Por quê? Ele se negou a responder as perguntas da promotoria. Ele se negou a responder as perguntas da acusação. E óbvio que a defesa não perguntou isso para ele. Então a gente vai trazer os trechos do depoimento na sequência e assim que voltar o julgamento, que está suspenso por 15 minutos, termina agora com a fala da defesa, o advogado de defesa, que vai tentar convencer os jurados de que ele não é culpado por esse crime, ou que merece uma pena menor. A promotoria falou agora há pouco. Eu trago os detalhes para você, tá? Eu vou voltar aos detalhes desse julgamento, tá? Professor Laurindo Panutti Filho falou hoje pela primeira vez a respeito da morte do diretor da UEMP, o professor Sérgio, em dezembro de 2018. Ana Contato, primeiro trecho que você separou desse depoimento é o momento em que ele fala como foi o crime, é isso? Exatamente. Assim que o advogado dele pergunta, é a primeira pergunta que ele faz. Ele pergunta, Laurindo, você desferiu os golpes que mataram o diretor? E ele diz que sim, ele confirma. Logo em seguida, ele conta exatamente como foi que isso aconteceu. De acordo com a versão apresentada pelo professor Laurindo, Juliano, ele diz que teve uma discussão
com outro professor, o professor Fernando Sorge, e que esse professor teria dado uma advertência para ele e outro documento que ele não tinha entendido qual era o teor, o que estava escrito ali nesse documento. Foi por isso que ele ligou para o professor Sérgio para entender por que é que ele tinha sido advertido e qual seria o teor desse outro documento. De acordo ainda com o Laurindo, Juliano, o professor Sérgio foi quem se dispôs a voltar até a universidade naquele dia para conversar presencialmente com o Laurindo. E o Laurindo diz que os dois tinham uma relação excelente, que inclusive o diretor da UEMP era a pessoa que o tinha incentivado a fazer doutorado. Ele diz que os dois tinham um ótimo relacionamento. E aí o professor Sérgio, o diretor Sérgio, voltou até a faculdade para conversar com o Laurindo e explicar teoricamente por que é que o Laurindo tinha recebido essa advertência. O Laurindo diz no depoimento que gostaria de saber o motivo, até para que ele não repetisse, se ele estivesse fazendo alguma coisa de errado. Mas em dado momento, Juliano, ele disse que os dois começaram a discutir, que o Sérgio começou a ofendê-lo, a xingá-lo e a dizer que se ele não estivesse satisfeito, que ele procurasse o Ministério Público. O Laurindo diz, então, que se levanta, pega suas coisas e se dirige para a porta, mas que continua sendo muito ofendido e xingado pelo Sérgio e que os dois começam a discutir, que nesse momento a bolsa dele se abre e o Sérgio vê que lá dentro tinha uma machadinha. Machadinha essa que ele não explica por que é que ele tinha levado até a UEMP. Ele diz então que o Sérgio consegue acessar essa machadinha e investe contra ele. Ele diz então que quem começou as agressões físicas foi o diretor da UEMP, o Sérgio, e que apenas ele tenta se defender e aí os dois acabam entrando em luta corporal e ele acaba assassinando o Sérgio com essas machadadas. Foi isso que ele disse ao tribunal do júri e é isso que a gente acompanha agora. Seu Laurindo, foi o senhor que desferiu os golpes contra a vítima? Sim. No momento da agressão, Laurindo, você relata no seu depoimento que ele tentou pegar essa machadinha e nessa situação pegou na orelha dele e acabou ficando mais bravo ainda. Sim. Quando a bolsa abriu, que ele viu a machadinha, ele balbuciou algumas palavras, tipo, o que é isso? E já se avançou a mesa com o braço, para pegar a machadinha. Porém, pegou a bolsa, nós ficamos degradando por essa bolsa. Cada um agarrado num canto dessa bolsa. Ela está ali, e ela ali. Ao ver que ele teria a possibilidade da posse, por ele ser mais forte, mais alto, e eu não estava esperando aquela reação, eu enfiei a mão dentro da bolsa, tirei a machadinha, segurei próximo ao peito e soltei a bolsa para ele, para que ele não tivesse acesso àquela ferramenta. A intenção de pegar aquela ferramenta foi para que ele não tivesse acesso, foi para ele não pegar. Tá, e aí? Porque se ele pegasse, eu não sei, poderia ter sido feito. E foi naquela hora que eu lembrei que estava aquela ferramenta. Tá, e aí o que aconteceu? Ele tentou tomar essa machadinha, não tentou? Ele tentou sair pela porta, você foi atrás? O que aconteceu? Tentou. Então, ao passo que ele tentou o quê? Sair pela porta ou pegar a machadinha? Ao passo que eu me levantei, já com a machadinha na mão, segurando no peito, tentando empurrar as cadeiras para trás, para me distanciar dele, ele agarra o braço. Ele agarra o braço e tentou abrir a minha outra mão. Foi nesse momento que uma das mãos, fazendo aquele impulso, puxa para lá e puxa para cá, uma das mãos escapou. Só que ele estava segurando a machadinha, ele segurava o braço. Tá, e aí pegou na orelha dele, qual foi a reação dele? Sair pela porta? O que aconteceu? Ao ele puxar meu braço, achando que era o cabo da machadinha, alavanqueou e essa machada pegou na orelha. Ele levou aquela pancada, soltou meu braço, começou a coçar e começou a xingar, continuou a agressão. Tá, mas ele porém, ele continuou em pé. Tá, e ele continuou xingando de onde ele estava, ele saiu dali para ir em direção a você, o que aconteceu? Esse detalhe que eu preciso saber. Sim, como eu estava em pé, eu reagi me deslocar para a porta, a volta para o lado da porta. Ele foi também. Ao ele ir, eu voltei para o canto da mesa. Foi quando ele voltou também. Tá, e aí?
Bom, Ficou cada um do lado da mesa, ele veio para o seu lado, você foi para o lado dele? Sim. Ao dar a volta na mesa pelo lado da parede, ele tentou pegar o monitor para me jogar, pegar o teclado. Só que o monitor, todo mundo pode ver, o fio do monitor é curto, porque ele pegou e fez o movimento de levantar para jogar, o fio puxou esse monitor e escapou da mão dele. Tá, e aí, você foi para cima dele com essa machadinha? Qual foi o resultado? Não, a todo momento ele estava vindo para cima de mim. E de uma forma assim, bastante histérica. Ele estava avançando. Tá. E eu dando passos para trás. A sala não é muito grande, mas de acordo com a disposição dos móveis, eu já consegui dar vários passos para trás. Para sair do campo de alcance dele. Tá, e chegou a dar alguma machadada mais forte, alguma coisa que ele caiu, você continuou dando essa machadada? O que aconteceu? A última machadada eu assumo que foi eu. Porque ele estava de uma forma avançando, investindo em mim. E da forma que ele estava investindo, se ele me pegasse, ele poderia me dominar. Além de que eu não tinha tido chance de sair. Não tinha tido chance. E aí o que aconteceu? Ele caiu no chão. Eu lembro que em momentos muito rápidos, em fração de segundos, ele caiu, começou a se levantar, tentar se levantar, eu tive a oportunidade de sair da mão. Gente, em resumo, ele tentou a todo instante convencer que ele agiu em legítima defesa, né? Não falou em momento algum porque é que ele tinha uma machadinha na bolsa, não falou em momento algum porque que ele chamou o professor para conversar. Eles já tinham tido uma conversa antes, fora do horário de expediente, sem ninguém mais lá. E aí, Ana, eu vou dar um recadinho rápido ali, mas na sequência, eu sei que você separou mais um trecho e eu vou pedir para você me mostrar. Ele fala da motivação do crime. O que é que se tem? O que é que a polícia apurou? Que ele teria sido repreendido por um superior dele no curso de administração, uma pessoa abaixo do diretor, do professor Sérgio. Ele não gostou pelo fato desse professor que o repreendeu ser apenas mestre e ele professor doutor. Foi se queixar com o professor Sérgio, que manteve a advertência. É isso que está no inquérito policial. Ele fala a respeito da motivação, do porquê praticou o crime? Ele fala, Juliano, mas ele nega que esse seja o motivo, viu? Ele diz que isso não tem nada a ver com questão de titulação, o fato dele ser doutor e o outro professor ser mestre. Ele diz que foi injustiçado. É o que a gente vai ver logo a seguir. Ele matou o professor Sérgio a machadadas e ele foi injustiçado. Já volto com você em 1 minuto. Aninha, ele falou da motivação do crime, ou seja, ele nega que ele tenha ido para lá, já pensando em cometer o crime. A polícia concluiu que ele comprou essa machadinha minutos antes, que ele ligou para o professor Laurindo, pedindo, aliás, o professor Laurindo ligou para o professor Sérgio, pedindo que ele fosse até a universidade fora do horário do expediente, já pensando em cometer o crime. Ele nega isso, diz que não tem nada a ver com a advertência, com o chefe dele ser mestre e ele professor doutor. Ele diz que foi injustiçado. Ele fala essa palavra, Ana? Juliano, ele o tempo todo, ele e o advogado dele constroem, né, um cenário para justificar esse crime. Ele diz que vem de uma família muito humilde de agricultores, que os pais dele não têm estudo, que ele é o 4º filho de uma família de 7, que ele é o único que tem formação superior e que em toda a carreira acadêmica dele ele nunca teve nenhum tipo de problema com ninguém, nem com superiores, nem com colegas professores, nem na graduação, nem no mestrado, nem no doutorado. Ele, inclusive, trouxe um professor com quem ele trabalhou em outra universidade para depor a favor dele, para dizer que ele sempre foi uma pessoa de excelente comportamento. E aí ele diz que esse professor Fernando, com quem ele tinha esse desentendimento, começou uma espécie de perseguição contra ele. O professor Fernando, por outro lado, diz que o Laurindo era uma pessoa que causava desavença por onde passava. E aí o professor Fernando acabou dando uma advertência para ele. E ele diz
que não entendeu o motivo dessa advertência, que quando foi perguntar para o professor Fernando por que tinha sido advertido, ele disse que o professor Fernando foi extremamente sarcástico com ele, deu risada na cara dele e por isso ele ligou para o Sérgio, de acordo com o que ele disse hoje em frente ao juiz, Juliano, ele disse que ligou para o professor Sérgio para tentar entender por que é que tinha recebido essa advertência. E ele diz que o próprio professor Sérgio é que se disponibilizou a ir até a faculdade para conversar com ele. Ele diz que não pediu para o professor ir até aquela hora da noite, que o diretor fosse até aquela hora da noite para conversar com ele. Os dois então sentaram frente a frente na sala do diretor, começaram a conversar e aí, de acordo com o Laurindo, ele questionou o diretor por que é que ele teria recebido aquela advertência. O diretor disse que essa era uma situação sobre a qual ele não estava a par, que ele deveria resolvê-la diretamente com quem o tinha advertido. Os dois então começaram a discutir. O Laurindo diz que o diretor, o Sérgio, viu a machadinha dentro da bolsa dele, pegou a machadinha e tentou atacá-lo, e que a única coisa que ele fez foi tentar se defender e foi embora para casa sem saber direito o que tinha acontecido, sem nem saber se ele estava vivo ou morto. É isso que ele diz nesse depoimento nesse trecho de depoimento que a gente separou para assistir agora. Só que assim, em dado momento, ele pediu para que eu levasse ao Ministério Público. Se você não está contente com isso, vá ao Ministério Público, está querendo me ensinar o que eu preciso fazer, quais são as minhas funções, quais são as minhas atitudes aqui dentro. Estou resumindo um pouco a história. E como eu vi aquele cenário de rispidez e que não era o meu objetivo causar briga, e aquelas palavras que estavam vindo de uma pessoa a qual eu não esperava que fosse daquela forma. Inclusive, ele me disse, vou te dar mais uma advertência, se você for na reitoria, a Fátima vai te dar outra advertência. Eu juntei a documentação, peguei aqueles dois papéis e falei, sai dessa molecada, essa molecagem que vocês estão fazendo, você é um moleque. Na intenção de, foi uma reação espontânea, mas eu já estava de saída. Tá aí, gente. Esses foram os principais trechos do depoimento do professor Laurindo. Obrigado pelas informações, Aninha. Ela que acompanhou todo esse depoimento, esses detalhes. Aliás, Ana, voltou agora a sessão de julgamento lá em Cornélio Procópio. Eu tenho imagens ao vivo. Quem está falando agora é o advogado de defesa do professor. É a última etapa antes dos jurados se reunirem para determinarem se o professor é ou não culpado pelo assassinato do professor Sérgio, então diretor da UEMP. Depois disso, depois dessa decisão dos jurados, a pena deve ser arbitrada. Enche a tela para mim. Eu não sei se a gente vai conseguir ouvir o advogado de defesa, porque o professor estava sentado ali com o microfone à frente. Mas acho que dá para compreender um pouquinho. Vamos ouvir, é ao vivo, hein? Todos dias atrás, nós vamos aqui na terça-feira à tarde, e tentei explanar, falar o motivo desse treinamento. Entender como é. Então, por isso que eu peço para vocês, analisem os fatos, tirem as suas próprias conclusões. Deixem de lado as matérias que foi dito pela imprensa. Não sei se vocês perceberam, meu telefone está tocando o dia inteiro. A imprensa está me ligando há uma semana. E assim, eu não estou atendendo nem nunca. Eu tive que atender 43 no atendimento, eu tive que atender 44 para me atender. E a minha região não é 43. E a gente vem tentado dar detalhes, falar sobre porque assim, eles desvirtuam um pouco a situação. O que a gente percebe nesse momento é que ele está tentando pedir aos jurados que deixem de se ater àquilo que disse a imprensa, aquilo que acompanharam equipes de reportagem de toda a nossa região e do país inteiro e se atenham aos detalhes ali dentro, né? O advogado de defesa está fazendo o papel dele. Em resumo é o seguinte, ele sabe que o cliente dele vai ser condenado, não há a menor dúvida disso, mas ele tenta reduzir a pena. Quando a gente fala de homicídio triplamente qualificado, há alguns agravantes, né? A compra da machadinha minutos antes, o fato dele ter ligado para o professor Sérgio para que ele fosse até a universidade, ele vai tentar que essa condenação seja menor. Mas eu quero terminar com imagens do julgamento, lá em Cornélio Procópio, tá? Seguem os trabalhos no fórum, as imagens são ao vivo. Como eu disse,
Nesse momento, ainda fala o advogado de defesa do professor Laurindo, acusado de matar o diretor da Universidade Estadual do Norte, pioneiro, o professor Sérgio Roberto Ferreira, de 60 anos, em dezembro de 2018. Agora há pouco eu te mostrei detalhes do depoimento do professor, que negou que tenha premeditado o crime, que disse que eles começaram a discutir e a história toda terminou com as machadadas que ele deu no professor. Uma história cercada de muito mistério, uma história de barbárie que deve ter um final ainda hoje com a conclusão deste julgamento. A nossa equipe segue acompanhando